Olá, boa noite a todos. Estamos recebendo aí mais alguns participantes. Sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Ouço sim. Está, obrigada. Obrigada, Marcos. Pessoas. Além do professor Toze, nós estamos também com o professor Suenaga aqui conosco. Seja bem-vindo, professor Suenaga em especial, e aos demais participantes que estão chegando agora também. Nós estamos aguardando só mais um minuto e iniciaremos aí apresentando o INFE por meio de um vídeo. Em seguida, nós retornaremos para a nossa apresentação oficial e iniciaremos a nossa live, tá bem? Acho que a gente pode começar com o vídeo, né, professores? Vamos lá? Sim. Então, pessoal, para iniciarmos e darmos aí mais um tempinho de 2 minutos, Renato, Alex, por favor, poderiam apresentar o vídeo para a gente? Obrigada. Você já conhece a Febraban, a maior entidade representativa dos bancos, mas você já ouviu falar do INFE? O INFE é o Instituto Educacional da Febraban, que oferece cursos, soluções personalizadas, summits e certificações de assuntos financeiros no mercado empresarial. Nosso objetivo é compartilhar toda essa experiência de décadas e garantir uma educação eficiente que possa aprimorar o desenvolvimento do setor financeiro. Por isso, contamos com um time de profissionais reconhecidos pelo mercado. Somos uma rede com mais de 115 bancos associados, além de professores, consultores e especialistas conectados.
Nossos conteúdos podem ser entregues em diferentes formatos para alavancar as competências no cenário empresarial. Além disso, nosso portfólio abrange os principais e mais discutidos temas da educação executiva, com certificações reconhecidas que fazem a diferença no mercado. Já são mais de 200 mil profissionais impactados pelo nosso ensino e queremos deixar essa corrente ainda maior, porque uma educação de qualidade é a chave para transformar o mundo. Saiba mais sobre o INFE através do site e das redes sociais. Entre em contato com a nossa equipe. Sejam bem-vindos à nossa live sobre a importância de crédito com qualidade para empreendedores de micro e pequeno porte. Estamos aqui com os nossos professores Mário Morishita, a professora Elisângela e o professor Escolar. O professor Mário vai começar a apresentação dele e os demais em seguida. Vamos lá, professor? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Bem-vindos, né, ao evento aqui da INFE Febraban. Uma honra compartilhar, né, dessa noite, né, com a experiência dos professores Ricardo Escolar e a Elisângela Munhoz, com a mediadora Edilaine. Então, experiência de 30 anos no mercado financeiro e consultor de instituições financeiras e cooperativismo de crédito, além de professor universitário. Isso é brevemente o nosso currículo. Professor Escolar. Uma boa noite a todos. É um prazer imenso estar com vocês hoje. Ter o prazer da companhia do professor Morishita, da professora Elisângela, e também junto conosco o professor Tosi e o professor Senaga. Senaga, um abraço. Eu faço parte do corpo docente da Febraban já há mais de 20 anos, tenho mais de 30 anos de experiência em bancos, minha formação é toda em administração, sou também consultor empresarial e docente de algumas universidades. Espero poder ajudá-los hoje. Um grande abraço. Professora Elis. Gente, boa noite, bem-vindos a todos, né? É um prazer participar desse bate-papo com vocês, com os meus colegas, aos quais eu guardo tanto um grande, né, admiração e um profundo respeito. Que honra para mim é estar aqui. Além disso, falar um pouco de um tema tão relevante, né, que é o mercado, que é o empreendedorismo também, né, e para um público tão qualificado, né, tão importante, né, que são os verdadeiros motores dessa economia, né, que faz o país girar. Eu não posso deixar também de aproveitar e agradecer a Edi, Alex e Renato, que fazem tudo isso acontecer. Muito obrigada. Juntamente com vocês, né, que são essenciais aí. Nossa live ela vai funcionar com perguntas que nós já recebemos e temos aqui. Nós estaremos respondendo a cada um. Em caso vocês tenham alguma pergunta, fiquem à vontade, façam via chat. E ao final nós teremos aí alguns minutinhos para abertura, caso vocês queiram colocar alguma coisa. Lembrando que nós vamos até às 8 horas e uma boa live para todos nós. Vou começar aqui com algumas perguntas. Só um minuto. Só um minuto, gente. Vamos começar com a primeira pergunta. Quais são os requisitos para um empreendimento ter sucesso? Então, inicialmente, né, o empreendimento ter sucesso, o que são necessários, enumerei alguns pontos, né, para compartilhar com vocês. O primeiro ponto é a necessidade de conhecer o negócio e fazer uma avaliação de risco deste negócio, né? Porque é sabido que muitas empresas fecham, né, encerram suas atividades até com um ano de vida. Então,
se faz necessário este conhecimento do negócio pelo empresário, pelo empreendedor, pelo microempresário. Além disso, né, ter um adequado planejamento financeiro do seu negócio, ter uma reserva de caixa para suportar a necessidade de capital de giro que se faz em qualquer empreendimento, em qualquer negócio. E, por último, um ponto importantíssimo é ter uma educação financeira de saber separar o bolso da pessoa física e o bolso da pessoa jurídica. Esta confusão de bolsos é que leva muitas vezes a um insucesso que nós vamos verificar mais adiante sobre as inadimplências que estão ocorrendo no mercado de crédito no Brasil. Então, além desses, a preocupação com a parte de planejamento financeiro é importantíssimo, né? E ter a necessidade de conhecer a sua principal atividade da empresa, que é o seu ciclo operacional, é o dia a dia do empreendimento. Então, esses são alguns pontos que nós traçamos como sendo relevantes e importantes para ter sucesso neste mercado. Veja bem, completando o que o professor Morishita comentou, eu sempre vi a questão de sucesso para o empreendimento baseada em 4 pontos fundamentais, na minha opinião. A primeira delas é oportunidade. Ou seja, o que é oportunidade? É você ter um negócio que você descobriu e que você aposta que vale a pena traçar. Mas, além disso, vem o segundo ponto, que é um ponto também que depois eu vou comentar que é uma falha, que é o planejamento. É essencial planejar, porque no planejar você vai ver se o projeto é viável, porque muitas vezes a ideia é boa, mas ela não é viável, né? Então precisa ser aplicado. Então o planejamento vai ver o quê? Questão de qual recurso precisa, qual o tempo de gerar resultado. Então isso tudo é muito importante. A partir desse planejamento, vem a terceira parte, que eu chamo de parte de captação de recursos. Ou seja, é você buscar o recurso adequado e poder usar. E por último, juntando tudo isso, vem a questão da gestão. Eu sempre achava que eram somente esses pontos, os pontos essenciais que deveriam existir para a relação de um empreendimento de sucesso. Mas eu descobri que existe mais um ponto. E esse ponto se ficou muito aflorado justamente agora, na época de pandemia. Qual é esse ponto? É uma palavra-chave, chama-se adaptação. Não adianta você ter oportunidade, não adianta você ter planejamento, captar recursos e, inclusive, fazer a gestão, se você não estiver atento ao mercado, sentindo o quê? A hora da mudança e como ela faz. Perfeito? Perfeito, professor. Eu vou só voltar aqui na minha apresentação um minuto, só para ver que ela não está seguindo. Só um minuto. Vamos para a próxima pergunta aqui, então. Professora Elisa, a senhora gostaria de complementar? Eu queria, Edi, na verdade, eu acho que assim, minha participação aqui vai estar sempre contaminada pelo meu viés, né? Eu sou advogada e empreendedora, né? Então, meu ponto de vista vai ser sempre esse, né? E eu falo que empreender é um grande desafio e ele é complexo, né? Muitas vezes a pessoa faz sozinha ou faz com um grupo pequeno, ela encara esse desafio geralmente sozinho. Então, quando eu olho para essas características de um empreendedor, eu imagino 3 grupos de características, acho que fundamentais, né? Eu chamo as primeiras de características gerenciais, né? Quem não mede, não administra, quem não sabe onde quer chegar, nem onde está, não tem sucesso. Às vezes o barco não está indo para o caminho certo, precisa de um ajuste de rota. Então, eu chamo de competências gerenciais. O segundo grupo de competências eu traria como interpessoais. Né? Porque um empreendedor, ele precisa primeiro de clientes, de parceiros, de apoiadores. Então, ele precisa ter competências de se relacionar, de navegar com essas pessoas, de poder estabelecer contratos e fazer com que isso dê certo. E o terceiro grupo de competências eu traria aqui para finalizar é a autocrítica. Eu acho que está muito alinhada com o que o professor Morishita e o professor Escolar falaram antes de mim, mas é um pouquinho assim, olhar para si e ver se a gente está dando murro em ponta de faca, se a gente não está com a cabeça muito fechada, ou se a gente está desmotivado. O empreendedor não pode desmotivar, né? Ele é o grande motivador dele mesmo, né? Então, eu acho que competências gerenciais, interpessoais e a autocrítica seriam as minhas sugestões aqui.
Sim, e diante do que vocês falaram agora, por que que as empresas quebram, então? E quais são os principais motivos para isso acontecer, Bom, professor? vamos lá. Por que que as empresas quebram? Nós podemos fazer aqui elencar vários pontos, né? Mas dentro das informações de vivências de mercado, o que que nós podemos pontuar como sendo os mais relevantes nesse aspecto aqui? Que é o pouco conhecimento das finanças pelos empreendedores, né? Todo empreendedor, todo empresário, principalmente o micro, pequeno, médio porte, eles são muito bons naquilo de saber vender bem o seu produto. E aonde é que ocorre das empresas quebrarem? É a falta e o não conhecimento da parte de planejamento financeiro, de fazer um fluxo de caixa para a empresa, né? Tudo isso nós denominamos como sendo a má gestão financeira da sua empresa, do seu empreendimento, né? E outro ponto, por que as empresas quebram, os principais motivos são a falta de controles das demonstrativos financeiros. Não é porque você é um microempresário, um empresário de pequeno porte, que não é dispensável, né, ter os seus demonstrativos contábeis, pelo menos saber quanto que é a receita, quanto que é a despesa, quanto é o seu custo. Esses são pontos cruciais que todo empreendedor e todo empresário precisa dar uma atenção, dedicar um tempo para verificar exatamente esses pontos, né? Olhar muitas vezes o ciclo operacional da atividade da empresa, isso é o que leva uma empresa a se endividar no mercado. Então, são vários pontos que nós verificamos, né, nas empresas, que o empresário, muitas vezes, ele não tem uma negociação adequada com seu fornecedor, ele não olha como é que ele está administrando os estoques e como é que ele paga, né, e recebe dos seus clientes. Então, esses são alguns pontos importantes e gostaria aí dos comentários do professor Ricardo Scolar. Você tem toda a razão, Morichito. Olha só, realmente gestão financeira é fundamental. Só que no Brasil existe um crime maior que esse, ou seja, a primeira coisa que quebra uma empresa no Brasil, pequenas empresas, é justamente a questão de se misturar caixa pessoal com caixa empresarial. Isso é a coisa mais comum. A própria professora Elisângela vai poder comentar isso em seguida, tá? Qualquer empreendedor, infelizmente, comete essa falha básica, ou seja, ele não consegue distinguir os eventos. Ele enxerga a ponta da empresa, a ponta do ganho da empresa, como se fosse o ganho pessoal, esquece as despesas, esquece de ponderar na adimplência, ou seja, e isso se alia também a uma coisa importante. Quando eu monto uma empresa, eu vejo que existem dois tipos de capital, o capital de giro e o capital fixo. E o capital fixo eu não posso usar linhas caras, eu uso usar linhas baratas. E capital de giro eu tenho que usar as linhas só para estruturar e crescer. E é nesse momento que entra um dos pontos mais importantes. Raramente o empreendedor brasileiro tem conhecimento de quais são as linhas que existem e linhas até a custos compatíveis que poderiam viabilizar. Ou seja, ele não para pensar se o ganho dele, ou seja, que o retorno do negócio dele está sendo menor do que justamente o custo financeiro envolvido. Então, esse é um ponto fundamental e crucial. Ou seja, boa parte quebra pela mistura e o restante quebra justamente o quê? Por não saber buscar. Não é verdade, professora Elisângela? Nossa, eu entendo, é exatamente esse o ponto, né? Como advogada consumerista, né, eu dou aula na Febraban em Direito do Consumidor para fornecedores, ou seja, os bancos, as empresas nos procuram para treinamentos para fornecedor. E eu sempre digo a mesma coisa em sala de aula, né? Que para sermos bons fornecedores, nós primeiro precisamos ser bons consumidores. E o que isso tem a ver na prática e tem a ver com o que os professores falaram aqui antes? Quando eu olho, não vou falar de pandemia, tá? Quando eu olho os dados, por exemplo, da FEComércio aqui em São Paulo, em fevereiro de 2009, mais de 50% das famílias brasileiras já eram super endividadas. E o pior,
Dentro deste grupo, mais de 30% já estava nessa situação há mais de um ano. Ou seja, e isso pensando no empreendedor ou no empreendedorismo, né? Se eu não sei gerenciar os meus recursos financeiros dentro da minha casa, este é um hábito que eu levo para minha empresa. Se eu não tenho educação financeira com os meus recursos, como pessoa física, digamos assim, eu não sei fazer isso como pessoa jurídica. Quiçá, então, falar tecnicamente, como o professor Escolar falou, de capital de giro, capital fixo, porque a gente não entende isso, né? Então, eu acho que não é uma questão, a pergunta da Edi, que é ótima, eu acho que não é uma questão das empresas brasileiras estarem mal, quebrarem. Nós estamos falando de dificuldade no imaginário coletivo brasileiro de gerenciar recursos financeiros, em especial o crédito. Só um minuto. Diante disso, então, professora, que vocês colocaram muito bem para a gente, por que as pequenas empresas brasileiras abrem falência diante de qualquer dificuldade? Excelente essa pergunta, né? Principalmente neste momento que nós estamos vivenciando, né? Que essas pequenas microempresas e o pequeno empreendedor, né, tem sofrido muito, né, com este momento dessa pandemia. E um dos pontos que nos chama muita atenção é a dificuldade de se conseguir crédito no mercado a um custo adequado, ou seja, a um custo baixo, né? A taxa de juros e a dificuldade de se conseguir linhas de financiamento para este tipo de empresário é um dos fatores que nos chama muita atenção, né? E quando a gente está falando de pequenas empresas, micros, né, a maior dificuldade é que o empreendedor tenha o dinheiro, o capital para montar a empresa, mas ele não tem o recurso para tornar a empresa operacionalmente, ou seja, para tocar o dia a dia dela. E aí tem algumas características de por que quebram, que é uma característica nesse porte de empresas que a gente mais verifica. São sócios ricos com grandes patrimônios e é uma empresa pequena, né, com pouco investimento. Então, são alguns viés que levam estas empresas, além daquilo que a gente já falou, né, numa pergunta anterior, que é a melhor administração dos seus custos, das suas despesas, né? E o que quebra realmente essas empresas é a falta de capital de giro. A falta de capital de giro é que leva as empresas a se endividar. E, ao se endividar, está captando um recurso de maior taxa de juros, uma taxa mais cara. O que você acha, professor Escolar? Olha, a tua visão está muito correta, viu, Murichita? Mas eu agregaria algo mais. Nós ensinamos um curso aqui na Febraban chamado Bank Game, inclusive vai ter esse mês, que é muito interessante, que a gente simula as situações bancárias para o dia a dia. E algumas coisas que os bancos usam, não que eu queria defender bancos, por exemplo, o banco trabalha com prevenção, com planejamento, contingenciamento, e as empresas não fazem isso. Raramente você vê uma empresa parar, porque, veja bem, não adianta só, o professor Murichita falar uma coisa verdadeira. O primeiro ponto é buscar linhas corretas. As empresas já não buscam, trabalham com cheque especial e tal. Mas, além disso, quando você toma a decisão de pegar uma linha de crédito, você precisa ver o seguinte: vale a pena eu manter o meu negócio? Elas não param para pensar se o negócio dele mudou, se a captura que ele faz é diferenciada. Outra coisa, ele não trabalha com índices preventivos como os bancos trabalham. Por exemplo, o banco sabe que tem risco, então usa índice de inadimplência, já separa um pedaço do ganho para coisas futuras. Aqui não, aqui o cara, o que acontece? O prolabore dele, ele vai querer receber em qualquer hipótese. Então a empresa acaba contaminada e invariavelmente quebra. Ou seja, isso é uma situação muito delicada que se traduz mais uma vez na má gestão financeira. Não é verdade, professora Elisângela? Nossa,
Vou aproveitar aqui, até parece que a gente meio que... Vou contar uma coisa para quem está com a gente em sala de aula, tá? Desculpa, nessa sala agora, né? Nós três nunca demos aulas juntos dentro de uma sala, então é um grande prazer estar com os dois aqui. E nós não combinamos respostas alguma, assim, isso é muito interessante, como as coisas estão convergindo, que delícia, né? Isso que é um prazer estar aqui. Super alinhado. O que eu entendo ainda, o que eu posso trazer tecnicamente, né? 2 pontos em especial. Lembra que a gente falou lá no começo que a ideia de empreender é muito complexa, né? Então, quando eu falo em empreender, a gente tem muito empreendedor que efetivamente é o que vocês falaram, né? Confundem a pessoa jurídica com a pessoa física. E o primeiro ponto, a gente não pode esquecer que tecnicamente ou juridicamente, a gente também tem a falência da pessoa natural, que é a pessoa física. É que a gente não chama de falência, mas a situação de superendividamento da pessoa física também existe, tá? E a gente tem muitas pessoas físicas hoje já, vamos usar a expressão quebrada, que é a palavra que a gente usa tanto para pessoa física ou jurídica. E o segundo ponto é que, como a gente tem a questão também importante, quando eu estou falando de empreendedorismo, que é às vezes a falta de organização de documentos, a formalização da empresa, muitas vezes isso impossibilita de ter um acesso ao crédito adequado. Então, de novo, a gente não pode confundir empreender com amadorismo. E às vezes acontece, acaba comprometendo um pouco o resultado, porque a gente confunde muito isso. Então, eu acho que um pouco de informação e de assessoria técnica especializada pode ajudar muito. Ótimo, professora. E dando continuidade... Só um minuto, por favor. Vou para a próxima pergunta aqui, só um minuto. E qual a importância do processo que os bancos realizaram nos últimos meses, diante desses pontos que vocês trouxeram? Bom, assim, os principais pontos que isso é sabido pela sociedade aí o professor escolar pode até detalhar um pouco mais, né? São as prorrogações, as renegociações de dívida para manter ainda o seu negócio de pé. Acho que esse é o maior desafio e os bancos têm sido um grande parceiro dos empresários neste momento de pandemia, inclusive com algumas medidas de ajudas governamentais. Certo, professor escolar? Você pode complementar? Nossa, meu amigo, olha, você tem toda a razão. Você sabe quando eu vejo essa parte dos bancos, na verdade é o seguinte, até completando, né? O que a gente percebe é que os bancos atuam como parceiros, mudam muito a postura. Agora, isso aí não é uma coisa, minha opinião, que eu vejo dos bancos, que existe só em função de pandemia. Na verdade, esse é um processo que vem vindo ao longo dos anos. Se nós pensarmos lá atrás, há 20, 25 anos, quando uma empresa devia alguma coisa, o banco ia lá e falava, olha, vai pagar, não vai pagar, tem que pagar tudo ou é nada. Era uma postura dura. Os bancos aprenderam com o tempo que não adianta isso. Foram fazendo o quê? Quanto você tem para pagar? Então, melhorou. E eu acho que agora nós estamos no terceiro estágio. É um estágio maravilhoso. Não é só quanto você tem para pagar. Como você pode pagar, como você pode pagar, e um detalhe, como eu posso te ajudar? Isso inaugura um tempo muito importante. E quem pensa que isso é uma situação só decorrente da pandemia, esqueça. São novos tempos que vieram para ficar. O banco hoje sabe que não basta só dar linhas adequadas. Ele precisa dar fôlego, ou seja, não se mata a galinha dos ovos de ouro. Eu não vou ganhar de quem morre. Então, o que acontece? Não basta só ter linhas especiais, mas também o quê? Eu preciso ter taxas e condições. E também ajudar até a empresa a pensar. Hoje o banco parte o quê? Para analisar junto com a empresa, para ver qual a melhor opção para ela. Professora Elisângela, complemente, por favor. Bom, eu estou aqui, né, com os meus colegas, eles trazem muita visão técnica do crédito e, obviamente, eu trago a visão de ouvidoria, né? Então, eu acho que eu consigo trazer talvez um outro viés sobre isso e, com certeza, esse é um movimento que o professor escolar está falando. A gente está nesse terceiro momento porque é uma construção, né? Eu acho que a gente está em processo de construção, de reconstrução dessa relação com o nosso cliente, o sistema financeiro de maneira geral. Vamos lembrar que o desenvolvimento econômico de um país, em especial num momento tão importante como o que a gente está vivendo hoje, um momento, né, de pandemia, ele é alicerçado basicamente em renda e crédito.
Em especial aqui, a gente falando um pouco da questão do crédito, né? A legislação brasileira garante um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas, isso é importante. Isso inclui o acesso ao mercado e garante linhas especiais de crédito, que é um pouco do que a gente até vai falar mais aqui. Mas o que eu queria que a gente entendesse é que a relação consumidor e fornecedor, e nessa ponta a gente está falando aqui das instituições financeiras, das cooperativas de crédito, está num momento muito importante, né? De rever como a gente trata este consumidor, o que a gente oferece e principalmente criando parcerias, né? Eu acho que é esse o momento. Como renegociar a sua dívida em momentos de crise, no momento atual, por exemplo, professores? Bom, esse é um tema interessantíssimo e é as coisas que mais se questiona hoje, né? O curso que nós ministramos na INFI-FEBRABAN sobre gestão estratégica de cobrança, as salas todas lotadas. Agora, como é esse tema está super atual junto com o crédito, né? Como fazer para renegociar bem a sua dívida? O que é renegociar bem a sua dívida? É você ter condições de negociar a sua dívida em condições que você consegue pagar, né? Que é o conceito de capacidade de pagamento. Não adianta você renegociar uma dívida por renegociar se na segunda ou na terceira parcela você não consegue. Então, esse é um tema hoje muito atual, né? E é um dos temas, né, fundamentais para a sobrevivência das empresas, principalmente, porque não adianta você vender, dar prazo e na hora de receber você não recebe. E com isto leva as empresas a fecharem. Então, é um ciclo operacional que nós temos que entender. E a cobrança, você já não tem mais a mercadoria, o produto ou serviços, mas você não entrou dinheiro no seu caixa. Como é que eu vou pagar o fornecedor? Então, adequar esse fluxo de pagamento, conseguir prazos, taxas menores diferenciado, um alongamento de pagamento de prazos, né? Isso também é importantíssimo, tá? E começar a renegociar as suas dívidas pelas dívidas mais caras, né? Que a gente sabe que dentro do portfólio de um endividamento tem aquelas dívidas mais caras e as menos caras. Então, procurar, né, o melhor momento para se fazer isso. Tem gente que sofre o tempo todo e não procura a parceria dos bancos, das cooperativas de crédito, né, para fazer a sua renegociação de dívida. Acho que esse é um ponto que eu gostaria até dos comentários do professor Escolar e da professora Elisângela. O que vocês acham disso? Olha, Morichito, eu até completaria com uma coisa muito importante que eu considero aí. É o seguinte, eu acho que quando o renegociar, ele tem que vir decorrente de uma situação de mudança. Vamos lembrar a palavra que eu falei lá atrás, adaptação. A pandemia, como existe hoje, ela apenas acelerou o processo de adaptação, que é inevitável. Hoje nós enxergamos isso. Só que não adianta a empresa tentar renegociar a dívida, alongar, mudar, se o negócio dele não está certo. Então, antes de pensar em renegociar, eu tenho que pensar o seguinte, o meu negócio é bom, vale a pena aí? Porque, olha só, eu posso renegociar com dois enfoques. Eu posso renegociar com o enfoque de vou seguir, ou posso renegociar com o enfoque de vou parar. Muitos empresários pegam dinheiro. Eu lembro muito da história da caixa d'água. Tem um furo e você, em vez de tapar o furo, você vai pondo água. Ou seja, você nunca vai acabar de fazer isso. E eu vou aproveitar para citar um exemplo pessoal. Eu admiro muito meu cunhado Paulo. Meu cunhado Paulo tem um negócio aqui perto de Ribeirão Preto. Ele tinha um restaurante, não vou dizer o nome para não fazer propaganda, né? Olha só, o que acontece? O negócio dele era presencial, era música, eram pessoas. De repente, mudou tudo. Ele, ao invés de desesperar, o que ele fez? Ele fez uma coisa nova que ele nunca tinha pensado, delivery. E hoje, logicamente, com as regras de ajustes, reduziu gente, cortou gente, mas buscou. Então, o meu recado é esse.
Não basta só pensar em renegociar. Quando você vai renegociar, pense no seu negócio. O que você acha, professora Elisângela? Gente, eu quero... sensacional, assim. Eu queria fazer um registro, acho que antes de falar, porque acho que a visão do professor Murishita, a visão do professor Escolar são perfeitas. Eu quero registrar que é lógico, né? A gente sabe que a gente está passando um momento especial, a gente quer deixar o nosso registro por toda a tristeza, todo mundo está sofrendo muito, né? A questão de saúde, de doença e tal. Mas quem que pese tudo isso, eu acho que é a hora da gente olhar para o negócio com mais carinho. Esse é o ponto, né? Então, assim, como advogado eu falo, é um fato que vão aumentar as demandas judiciais, tá bom? Muita gente vai procurar advogado, vai recorrer à justiça, e eu digo que as demandas judiciais encarecem, estressam ainda mais e muitas vezes não conseguem efetivamente ajudar um empresário ou aquela pessoa que procura justiça. Então, assim, a gente precisa procurar o banco, a instituição, para uma renegociação. Mas aí, aproveitando a fala do professor Escolar e a fala do professor Murishita, eu preciso primeiro olhar para a minha empresa. Qual é o meu fluxo de caixa? Uma boa renegociação depende de eu saber qual é o meu fluxo de caixa. Como é que eu vou reorganizar a minha empresa? Então, assim, nenhum vento é bom para quem não sabe onde quer chegar. Então, acho que a gente volta para o início da nossa conversa, né? Como é que a gente está olhando para o nosso negócio, o quanto a gente está gerenciando ele, porque aí a gente pode ir sim conversar com o nosso consultor financeiro, com o nosso gerente, para ver se aquela proposta é adequada ou não. Não é simplesmente sair procurando crédito. Sim, professora. E qual a importância das empresas conhecerem, complementando agora, né, professora? Até vem muito ao encontro da sua fala. Qual que é a importância das empresas conhecerem as operações e tipos de crédito que os bancos oferecem? Bom, rapidamente, eu vou passar depois para o professor Ricardo e para a professora Elisângela, né? Acho que a importância maior é entender, né, qual é a real necessidade, qual é a linha de produto que mais se adequa à sua necessidade. Este é o ponto primordial. E nós sabemos que existem 3 famílias de produtos, né, que são para fluxo de caixa, produtos para necessidade de capital de giro e também uma família de produtos de longo prazo para investimento em capital de giro. E o maior desafio é adequar esses produtos para aquela necessidade daquele empreendedor ou daquele empresário. Acho que esse é um ponto que eu gostaria de iniciar aqui e ouvir o professor Ricardo e a professora Elisângela. Esse é um assunto também bacana e acho que vou fazer uma meia-culpa como professor de banco. A culpa começa conosco. Por quê? Não existe lugar nenhum que você consiga consolidar as linhas que estão disponíveis no mercado. E eu percebo, como consultor empresarial, que a maior parte dos financeiros não tem a menor noção da linha que ele deve usar para quê. A ideia básica que a professora Murishita colocou, por exemplo, todo recurso que for capital fixo, ou seja, que não gera lucro para a empresa, tem que ser linhas de longo prazo, linhas baratas, porque o retorno é demorado. O que eu tenho que ter linhas mais caras é só o giro para poder crescer. E as empresas não percebem. Eu vejo empresas, por exemplo, que fazem antecipação de recebíveis, ou seja, é você vender o jantar para pagar o almoço. É você queimar o teu lucro. São coisas fundamentais. Então, se eu começo a fazer isso, posso fazer, por exemplo, usar cheque especial. Isso é inadmissível. Se a minha empresa está usando cheque especial, se a minha empresa está usando linhas caras, eu tenho, como eu disse antes, repito, que rever meu negócio. Não adianta procurar linhas baratas. Eu tenho que primeiro ter negócio que renda. Então, essa combinação que eu disse tem que existir o tempo todo. O bom empreendedor tem que estar o tempo todo acompanhando primeiro se o negócio dele é bom, se continua rendendo, e se hoje rende, amanhã não rende. Nós temos um exemplo clássico, a Kodak. Todo mundo conhece. A Kodak era a maior empresa, né? Fotografia impressa, quando veio a fotografia digital, ela descobriu e ela quebrou em cima disso. Professora Elis, gostaria de complementar?
Acho que o meu complemento aqui é mínimo, mas assim, eu adoro o exemplo da Kodak escolar. Nossa, como ele ilustra tanta coisa, né? A gente estava falando ali da adaptação, né? Super importante. Isso. Um dos direitos básicos do consumidor é a oferta adequada do produto, né? Eu resumo, e os meus colegas aqui que me perdoem a simplicidade do meu raciocínio, mas eu sempre digo assim para as pessoas, né? Olha, o sapato que serve nos meus pés não serve no seu. E isso é verdade, porque eu calço 33, então é uma verdade. Mas, assim, o crédito que é adequado para um não é adequado para o outro. A gente volta para a ideia de conhecer o seu negócio, das questões gerenciais, né? Não, eu não vou conversar com você se eu não sei o que eu preciso e o que eu preciso, né? Então, acho que vou no sentido dos professores. E como que as empresas brasileiras podem ser mais proativas diante das situações de crise? Nossa, isso de ser proativa, né, na situação de crise, o que a gente mais nós verificamos, né? Que é ter uma reserva, né, no momento que o seu faturado está sendo muito bom. Então, o que acontece? Se gasta muito mesmo que o faturamento está crescendo e esquece de fazer um colchão, né, que é o capital e não ficar, né, vendendo a janta para poder almoçar. Então, acho que esse é um ponto importante. Outra visão que é importante, né, que a dificuldade de se pensar em médio e longo prazo. Então, para ser mais proativo, né, mas a maior parte das empresas tem esse pensamento de pensar só no amanhã. E aí é onde é que acontece essas surpresas. Vocês podem ver que nenhuma matriz de risco de empresas, tanto brasileiras como mundiais, previa esse tipo de pandemia. Mas, com esta crise toda, nem todas as empresas quebraram. Nós temos que entender setorialmente que tem empresas que estão sobrevivendo muito bem neste momento, né? Então, tem alguns ramos, setores, que estão ganhando muito dinheiro, o faturamento tem aumentado muito. Então, a falta também de investimento de longo prazo, a falta de investimento na linha de produção, na parte de mobilizado, né? Isso, a atualização do parque fabril, então, tudo isso são situações que nós apontamos aí, né, de ser proativo a ser pego numa situação dessa que nós estamos vivendo hoje. O que você acha, Ricardo, escolar? Com certeza, professor? Eu concordo plenamente contigo, Monichito. Olha só, eu lembro, inclusive, vários cases. Eu acho que a palavra-chave para a empresa, primeiro, é ter uma reserva de caixa. As nossas empresas trabalham sempre com caixa ou negativo ou no limite, ou seja, sem folga, não pensa no futuro. E isso vale, não é só... Quando eu falo empresa, não é jurídica, nós, pessoa física. Eu falo assim, não, eu sou formado numa faculdade de primeira linha, sou pós-graduado, tenho doutorado. Se eu me prender num título que eu tive há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, hoje isso não vale nada. A molecada chega, tira isso para a gente em 10 segundos. Então, você tem que estar o quê? Se atualizando, se modernizando. Isso é essencial. Isso é mostrado. Então, o que a empresa tem que fazer? Lógico, primeiro, ter um caixa, e esse caixa não é reverter para sócio, não é reverter para gastos pessoais, é investir buscando o futuro, ou seja, para onde eu vou caminhar? Qual é o meu novo caminho? Aí entra muito fortemente a palavra chamada adaptação. E eu acho que nesse momento de pandemia, mais do que nunca, os bancos, mais uma vez, acabam dando exemplo. Você pega os grandes bancos, o Itaú, o Bradesco, o Brasil, Caixa, não só estão renegociando, como estão apoiando iniciativas, pondo recursos fortíssimos, que eles só podem pôr porque eles tinham reserva para isso. Aquela história que se falava antigamente, os bancos dão muito lucro. Dão. Por quê? Porque eles sabem trabalhar. E mesmo em tempos novos, a visão também muda. Perfeito? Perfeito, professor. Edi, eu só não tenho como fazer diferente, assim, né? Professor, eu no começo havia falado de 3 grupos de competências, né? As gerenciais, aí o professor Morichita
economista, deu uma aula aqui sobre questão de gerenciar recursos, né, fluxo. Eu falei sobre a competência da autocrítica, e aí o professor Escola falou sobre adaptabilidade, e aí me sobra falar do terceiro grupo de competências, que eu acho que é uma das sugestões que a gente pode deixar na ideia de proatividade, né? Eu falei que um terceiro grupo de competências seria a interpessoal. Então, eu acho que, olhando para isso, é procurar especialistas, né? Um bom empreendedor precisa conhecer bons especialistas e principalmente conversar com essas pessoas. Eu quero trazer duas informações técnicas, por exemplo, que são importantes para um empreendedor, né? Primeiro, quando eu falo de micro e pequeno empresário, essas definições são técnicas, elas estão primeiro previstas na Constituição e tem uma lei complementar, e isso é baseado no faturamento. Então, eu sei se é um microempresário ou empresário de pequeno porte com base no faturamento dele. E se ele conhece isso com muita clareza, ele sabe que ele vai ter acesso a algumas linhas e outras não. Outra segunda informação técnica que eu acho que você pode procurar uma pessoa para te dar uma aula muito melhor ou um apoio melhor é a ideia de pessoa física e pessoa jurídica, né? Constituir a sua pessoa jurídica, criar esta empresa, ainda que seja uma EIRELI, ou seja, um empresário individual de responsabilidade limitada, para que haja definições claras, de novo, de faturamento, de patrimônio, para ter acesso ao crédito certo na hora certa. Ótimo, professor, ótimo fechamento. E falando agora um pouco das cooperativas, como que as cooperativas estão reagindo com relação ao risco de crédito diante da pandemia, por exemplo? Excelente essa pergunta, Edilene. As cooperativas de crédito, né, um pouco diferente de instituições financeiras bancárias, né? Nas cooperativas, o que nós estamos vendo? E eu sei que tem um público que está nos assistindo do cooperativismo de crédito. Sim. Né? As cooperativas, os associados, os cooperados são donos do negócio, enquanto que nos bancos são clientes. E a reação em relação ao risco de crédito, as cooperativas têm sido solidárias com esta necessidade que as pessoas físicas e que as empresas, né, precisam neste momento de pandemia. Né? Então, hoje, o cooperativismo de crédito tem feito um trabalho social tremendo, né, junto à sua comunidade. E o cooperativismo de crédito no Brasil está em expansão mesmo diante de pandemia. Nós estamos vendo cooperativas de crédito expandindo, abrindo agências, né, em outras cidades. Né? Então, tudo isso é importante da forma como o cooperativismo está fazendo neste momento. Ela está do lado da sociedade, da comunidade e levando, né, menos sofrimento para estas pessoas que são cooperados. E, obviamente, que cooperativas de crédito não é entidade sem fins lucrativas. Elas precisam, obviamente, também ter resultados, que se chama sobras nas cooperativas. Então, se faz toda a necessidade de se saber analisar crédito neste novo cenário e passa por todo o processo de readequação, né, da política de crédito, né, que é importante olhar mais hoje a capacidade financeira do cooperado, né, olhar como é que ele foi afetado com a crise. E o cooperativismo de crédito tem desenvolvido um trabalho muito interessante e eu sou muito partidário, né, do cooperativismo no Brasil e acredito, né, que a saída desta crise, né, nas cooperativas de crédito é o caminho, né, onde as taxas de juros são mais baratas, são bem menores, né? Então, toda essa parte de suporte ao cooperado, ao associado, a gente tem acompanhado, né, em todas as cooperativas do Brasil. Semana passada, eu estava fazendo treinamento online para algumas cooperativas. E é o que mais a gente está vendo. As cooperativas não fecharam a carteira de crédito.
Muito pelo contrário, elas estão emprestando, continuam emprestando, fazendo crédito. E o que é o mais importante para a cooperativa? Saber fazer uma boa gestão de riscos e mitigar este risco, porque emprestar com uma taxa de juros mais baixa do mercado, com a Selic a 2%, qualquer perda é mais difícil de se recuperar no cooperativismo do que em instituições financeiras. Então, hoje, as cooperativas de crédito também têm uma agilidade, atualização digital, muitas cooperativas estão com as agências fechadas, mas continuam operando normalmente. Então, todas as condições que nós verificamos nas instituições financeiras, o cooperativismo de crédito tem evoluído muito nesses últimos 10 anos. E a cooperativa de crédito, em momento de pandemia, ela cuida da saúde financeira do cooperado, para que este inadimplente. E o que a gente tem verificado em nossos treinamentos para as cooperativas de crédito, o ponto-chave é flexibilidade maior para quem está em dificuldades. E aonde tem cooperativismo de crédito, a economia continua crescendo e continua movimentando a economia da cidade por tabela. Né? O cooperativismo de crédito no agronegócio é o que sustenta o PIB do Brasil. Então, toda esta relação do cooperativismo de crédito faz muito sentido no momento atual que nós estamos vivenciando. E assim como teve uma pergunta voltada para as cooperativas, também houve uma muito parecida, como as instituições financeiras estão reagindo com relação ao risco de crédito diante da pandemia. Olha só, eu já pronunciar antes, viu, Ediane? O que acontece? A pandemia trouxe muita coisa ruim, infelizmente, né? E uma das coisas ruins que trouxe para as empresas, de modo geral, foi o seguinte: a pandemia propiciou uma seleção natural, ou seja, as empresas que estavam com margem pequena, má gestão, não suportaram. Então, as empresas que suportaram, além de ser empresas bem estruturadas, são empresas que devem ser muito apoiadas pelos bancos. Eu acho que é a hora dos bancos, primeiro, disponibilizarem linhas adequadas, linhas baratas, em trabalho junto com o governo ou não, buscar reduzir as taxas e, de um modo geral, o setor bancário percebe que não adianta mais, a situação é outra, o lucro é diferente, como bem colocou o professor Mesquita. Mesmo os bancos tendo uma taxa um pouco acima das cooperativas, que é óbvio, o mercado é outro, mas o que acontece? Hoje, a perda de uma operação, consequentemente, vai gerar o quê? Ela vai gerar que você tenha prejuízos não tão fáceis de recuperar. Em consequência disso, o que nós temos? A própria análise de crédito dos bancos também foi um pouquinho aliviada, ou seja, os bancos estavam com critérios bem rigorosos de crédito, hoje estão com critérios mais conscienciosos, porque se você não der um pouco de fôlego às empresas, o que acontece? Aquilo que você não receberia acaba sendo também prejuízo seu. Então, é muito importante isso. Não só ter linhas adequadas, mas custos adequados e acompanhar bem o mercado. Professora Elis, gostaria de complementar? Eu quero aproveitar e de ver se eu consigo unir, acho que a ideia de cooperativismo e de instituição financeira, né? Como eu já havia mencionado, existe uma proteção na legislação brasileira com relação a micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte, né? Em especial com relação a crédito garantindo linhas específicas. O governo federal, ele injetou recursos ficou conhecido como PRONAMP, que é um programa específico para este nicho de mercado, digamos assim, um apoio, porque digamos que são eles que estão girando este país, né? Independente do momento de crise, são eles que estão usando a criatividade para movimentar a máquina. Esse programa injetou grande parte dos recursos foram injetados em julho e efetivamente foram tomados muito rápido. E agora, daqui 3 dias, nós vamos ter uma segunda
remessa de valores. E qual é a importância do Pronamp, por exemplo? Além de dar esse sustento, esse apoio para essas empresas pequenas, né? Ele tem muitas características importantes. Por exemplo, primeiro que tem isenção de tarifa, ele tem uma carência no início de pagamento, o prazo de pagamento vai até 36 meses. Esses recursos financeiros que podem ser pegos tanto em cooperativas quanto em instituições financeiras, e é lógico que precisa procurar as cooperativas e instituições financeiras que fazem parte deste programa, eles podem ser investidos tanto no negócio ou em capital de giro. A garantia pessoal, ou seja, tem várias características que podem ajudar bastante. E em contrapartida, qual é o lado positivo, né? As instituições financeiras e as cooperativas que concedem linhas por meio do Pronamp, elas têm 100% deste crédito que é oferecido para o cliente, garantido pelo FGO, Fundo Garantidor de Operações, né? Ou seja, a gente está daqui 3 dias com nova injeção de dinheiro no mercado e a gente precisa se preparar de novo, não é sair procurando crédito, né? Mas é que a gente tem esses 3 dias para se organizar, olhar para o nosso negócio e procurar a linha certa, porque efetivamente as instituições financeiras, o governo federal e as cooperativas vão continuar apoiando este nicho de mercado. Muito bom. Edilene, você está sem som. Pronto. As perguntas que nós recebemos anteriormente finalizaram, mas o nosso chat está bombando de perguntas. Então, eu vou começar pela primeira pergunta que nós recebemos, que se refere aos pontos que devem ser analisados para ter um risco menor ao dar o crédito ao microempreendedor individual. Muito bom. Boa, né? Vamos lá, boa. Isso aqui, vamos fazer o curso da INFI-FEBRABAN de análise de crédito. Mas, brevemente, eu quero deixar muito claro para vocês, né? Todas as informações importantes. E o que mais nós mitigamos risco neste momento de pandemia é analisar o crédito utilizando na metodologia quantitativa de análise, ou seja, através de modelos estatísticos para se conceder crédito. Esta é uma das melhores formas no mercado para se mitigar este risco. E quando está se falando de micro, pequenas empresas, tem alguns pontos que são fundamentais. O data de constituição da empresa, a experiência, a idade, o ramo de atividade, e etc, etc. E o mais importante, capacidade de pagamento. Quanto que ela gera de caixa para pagar um crédito. Acho que esse é um ponto bem breve. Os professores gostariam de complementar? Tem mais 2 perguntas. Okay. Tem uma que é muito interessante, que ele diz: como analisar o balanço e o crédito de uma empresa no momento de ruptura de números que causou a pandemia? O que estamos vendo é que as empresas tradicionais estão tradicionalmente quebrando. Tivemos uns exemplos tristes mesmo, né? E ver os números passados é eficaz ou dar mais importância para a projeção? Posso avançar nessa? Por favor. Sim, professor. Essa é bem clara. Essa aí entra na questão que eu falei de adaptação. Não, veja bem, o que foi, foi. Passado é passado. O passado é lição. O passado é aprendizado. Agora, o que vai determinar se eu dou crédito ou não, até um fato comum. Eu tive clientes agora, que eu fiz consultorias, que falaram, puxa vida, o governo falou que ia dar uma linha, eu fui lá no banco, o banco não deu linha. Por quê? Óbvio, o banco não te deu linha nem renovou, não é porque o governo tem que mandar dar, porque o governo diz, a única vantagem é o seguinte, é a linha especial, curso especial, mas a inadimplência é tua. Ou seja, se o cara não pagar, o prejuízo é seu. Então, o que acontece? A empresa estava negativada, era uma empresa que já antes da pandemia vinha com dificuldades. Então, não adianta, eu tenho que olhar sempre o futuro. Vamos esquecer tradição. E tradição é uma coisa até complicada hoje em dia. Por quê? Se a gente olhar as empresas, a cada 20 anos, se você pegar as maiores empresas do mundo, não são as mesmas. As coisas
mudam. Por quê? Porque as empresas, infelizmente, crescem, chegam a um ponto que os interesses pessoais, interesses de relacionamento prevalecem sobre tudo, ou seja, se perde aquele foco. Hoje, a empresa que merece ser apoiada são startups, empresas novas, empresas com novas ideias. Então, o importante para você analisar é sempre isso. Esquece sentimento. Não existe sentimento na área financeira. Tem que ser uma coisa racional e projetando o futuro. E só complementando a pergunta da pessoa, né, sobre balanço, sobre demonstrativos financeiros. Realmente, este é um ano totalmente atípico para efeito comparativo de análise de demonstrativos financeiros. O que é o que mais importante hoje na análise de demonstrativo financeiro é saber analisar o balancete de janeiro até junho, para ver qual foi o impacto da pandemia demonstrativos encerrado em 2019. Né? Então, quando você faz análise de demonstrativos financeiros, nós fazemos através de um histórico de dados, de informações de crédito, e o ano de 2020 ela vai ser atípico, principalmente em alguns indicadores financeiros que vão estar distorcidos de outros índices passados. Acho que esse é um ponto importante. E o que a gente trabalha hoje é projeção de demonstrativos financeiros diante deste momento que nós estamos vivenciando. Então, acho que essa é a resposta, e complementando o professor Ricardo. Agora, para finalizar, gente, é aquela pergunta mágica, né? Qual é a receita mágica, né? Qual é a melhor forma de abordar o meu fornecedor para conseguir prazos, taxas menores e etc. Qual a dica de vocês? Elisângela, você quer começar? Você. Pode começar por mim. Bom, eu acho que eu vou deixar para eles falarem, é lógico, mas eu queria aproveitar só para completar os dois pontos deles e para. Eu vi um outro comentário logo abaixo de falando um pouquinho sobre a ideia do banco é o gerente, Sim. né? A gente falou, o professor Escolar e a professora Murichita, né, falaram bastante sobre as questões técnicas, né? E aí, falando um pouco dessa ideia do relacionamento, do interpessoal, né? O gerente, o relacionamento com o gerente, o relacionamento com o fornecedor, tal. Eu acho que quando eu olho o professor Escolar, os meus dois colegas, eu olho o professor Murichita, eu não consigo imaginar esse cenário de outra maneira, né? O professor Escolar começou falando essa noite dos 30 anos dele de sistema financeiro, né, professor? E o professor Murichita é aqui o grande parceiro das cooperativas. Efetivamente, hoje, nós temos, quando eu falo de sistema financeiro, a gente precisa entender que a gente tem cooperativas de crédito, a gente tem as instituições financeiras mais, eu vou chamar de tradicionais, e eu tenho aquelas que a gente vai chamar mais as pegadas da fintech, ou então dos meios de pagamento, que são os bancos mais digitais, menos o contato pessoal, tal. O que eu quero aproveitar para falar, né? Eu acho que a gente precisa conhecer o nosso negócio. Se eu sei o que eu quero, onde eu quero chegar, se eu tenho isso mapeado, é fácil escolher qual é o tipo de instituição que vai me atender, se eu preciso só de um meio de pagamento, ou se eu preciso de um gerente me atendendo, ou se eu preciso de uma cooperativa de crédito. Se eu sei qual o tipo de coisa que eu preciso de recursos fixos ou de recursos para capital de giro, eu sei qual é o tipo que eu vou buscar no mercado. Eu não sei qual é a linha nem nada, então eu acho que isso é muito importante. A gente precisa entender que o mercado está mudando, que o sistema financeiro mudou. A gente, enquanto Febraban, está trabalhando muito nessa ideia de capacitar todo mundo na ponta. E aí eu falo como direito do consumidor, como ouvidoria. A gente está trabalhando em capacitação do gerente na ponta em direito do consumidor. E se esse cliente não consegue, ele tem problemas, ele tem o canal da ouvidoria para falar, ele tem vários canais para atender ele, né? Então, a minha sugestão aqui é um pouco dessa ideia, assim, do mapeamento, né? E entender que o mercado hoje me dá alternativas. Professores, por favor. Bom, vou falar um pouquinho só, Maurício, rapidinho. Focando por favor. com fornecedores.
que é uma coisa que as empresas não fazem. Primeira regra, eu não vou negociar com o fornecedor no dia do vencimento. Então, a maior parte das empresas faz isso, espera vencer, espera não pagar. Eu chego para ela, não paguei, porque ela não quer saber disso. Agora, se na hora que eu comprar, eu falo, qual é o teu prazo? Ah, meu prazo é 30 dias. Você me faz 90 dias? Lógico, ninguém faz 90 dias ao invés de 30 se não houver um benefício financeiro. Então, vamos pensar com racionalidade? É muito simples. Eu falo, olha, ao invés de pagar com 30, eu vou te pagar com 90. Só que, vamos fazer o seguinte, eu te pago 2% a mais ou 3% a mais. Gente, qual é o pensamento meu? Se eu pagar esses 2% a mais para ele, eu deixo de pegar um financiamento bancário, deixo de usar um cheque especial, que vai me custar, às vezes, 3%, 4% ao mês. Então, a palavra-chave para negociar com fornecedores é planejar, ou seja, para tudo é isso, até linha de crédito. Eu acho que a pior linha que existe na minha vida se chama cheque especial. Eu sou de banco, você está rindo, mas é verdade, Elisângela. Eu sou de banco, eu tenho mais de 30 anos, mas é o cheque especial a coisa mais perniciosa que existe. Por quê? É como cartão de crédito. Cartão de crédito é maravilhoso, eu adoro cartão de crédito. Só que se você não pagar a fatura, se torna um pesadelo. Então, planejamento, tá bom? Bom, da minha parte sobre esse assunto, né, muito bem abordado pelo professor Ricardo Scolari e pela Elisângela, eu vejo o seguinte, momento de otimismo. Toda crise é passageira e a gente não pode ficar com este conceito de crise que ela vai ser eterna. E nós, no mercado, né, e como consultores e professores, nós temos que pensar naquilo que vai acontecer, né, de bom nas empresas, que o que sustenta este país, essa economia, é a perenidade das empresas, são os maiores empregadores, né? E essa pandemia veio para nós, né, tirar a palavra crise para a palavra CRI, que o professor Scolari usou muito bem, Parabéns, né, de adequação. Adequação. Muito bem. Adaptação, né? Adaptação. Adaptação. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para todos, né? Esta negociação com o fornecedor, prazos, isso passa por uma técnica de negociação. É você saber aonde você pode chegar nos prazos que você está concedendo para vender, você olhar quanto que é a tua rotação de estoques e quanto que você pode negociar um prazo conseguindo ou não desconto ou pagando uma taxa, né, em cima de um prazo para pagamento de fornecedores. Tá? Então, técnica de negociação sempre. Outro, visão otimista. Esta crise vai passar e nós temos que nos planejar para o pós-pandemia. Acho que esta é uma mensagem interessante aí para quem assistiu a nossa live. E finalização, hein, professor? Uma mensagem super otimista para nós que estamos precisando, né? Estamos nos minutos finais. Os professores Scolari e professora Elisângela gostaria de deixar um recado, finalizar com alguma receita, uma mensagem. Eu vou deixar a Elisângela falar primeiro. Pode falar, Elisângela. Primeiras damas, né, professora? Somos cavaleiros, né, professor? Nossa, a minha esposa está aqui do lado falando, você não deixa ela falar primeiro. Acho que a última mensagem, depois do professor Murichita, imagina, né? A gente olhar para tudo isso com muito otimismo mesmo, né? Olha que chance a gente está tendo e professor Murichita, muito obrigada. Aliás, eu quero agradecer, acho que a minha última fala aqui é de agradecimento, primeiro pela disposição das pessoas, né, em estarem aqui, em nos ouvirem, pela parceria dos meus colegas, é uma honra estar aqui com vocês, então, assim, muito obrigada. E sucesso, né? Sucesso para todos, né? Obrigado. Professor Scolari? Olha, eu achei que foi uma conversa muito gostosa, visões diferentes, mas todas convergindo para a mesma opinião, né? Eu tenho uma visão bancária, lógico que eu tenho, mas eu também tenho uma visão empresarial muito forte ultimamente. Eu acho que a visão, tanto do professor Murichita como do professor Elisângela, são perfeitas, ou seja, nós temos que enxergar que
quem está sendo vitorioso nesse momento é o herói. Eu acho que ele tem que ser mantido para o futuro. Eu acho que nós temos grandes chances. E realmente, não existe tempo bom ou tempo ruim que seja para sempre. Nós temos que aprender no tempo ruim, agora, e tomar medidas para que no próximo tempo for melhor. Uma coisa que eu vou lembrar para finalizar. Eu adoro história, tá? Então eu percebo muito em história o seguinte: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eventos catastróficos, mas em seguida sempre vieram épocas e progressos imensos. Então eu acho, não estou dizendo que agora, um ano, dois, mas essa pandemia que está trazendo tanta tristeza, tanta perda, ela vai realmente estar servindo de lição e a gente vai ter uma época de muita bonança em breve. Não é verdade, Edilene? Sim, Opa, com certeza. Professor Mário? opa, deixa eu fazer meus agradecimentos aí à INF-FEBRABAN, a você, Edilene, Imagina, você um foi prazer estar aqui com sensacional, vocês. né? Imagina, eu fico Merece lisonjeada. todos os aplausos, né, de quem participou desta live. Então, pela oportunidade que a INF-FEBRABAN, através da Edilene, está propiciando para todos nós, né? Passou muito rápido, o Passou. tempo foi rápido demais. Foi. Agradecer de coração a professora Elisângela Munhoz pela aceitar o convite e participar junto com o professor Ricardo Escolar, né? Então, só tenho a agradecer aí, né, ao Ricardo e à Elisângela, né, pela honra de poder compartilhar este momento, né, que vai ficar gravado para nós, pelo menos para mim. Foi um momento único, foi uma experiência muito interessante, né, de poder estar aqui. E, com certeza, agradecer aí o Renato e o Alex pelo apoio da área de tecnologia para que fosse viabilizado, tudo funcionasse perfeitamente. Então, Alex, Renato, nosso muito obrigado. Muito obrigada. Né? E a frase final que eu deixo é: a situação financeira é momentânea, mas o caráter é definitivo. Então, eu gostaria de encerrar com esta mensagem para todos vocês. E um beijo no coração de todos. Obrigado, obrigado, obrigado aí pela oportunidade. Obrigada a vocês. Compartilhamento. Um grande abraço. Eu agradeço a todos, professor Murishita, professora Elisângela, professor Escolar, o Alex, o Renato. Sem vocês, isso não teria acontecido. A todos vocês que estão aqui conosco, eu vou aproveitar esses minutos finais e vou compartilhar aqui a nossa agenda de cursos de agosto. Caso vocês tenham interesse, entre em contato com o nosso comercial. Professor Suenaga, professor Tosi, obrigada pela presença de vocês. Aos demais participantes, sejam todos muito, muito, muito felizes. Sejam otimistas, movam-se e qualquer dúvida, eu estou à disposição para vocês neste e-mail aqui, comercial.educorp@inf.com.br. Meu nome é Edilene e foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.